Olá, caríssimo! Tenho revelado, tanto de forma gratuita como através de cursos, muitos segredos das chamadas grandes teses tributárias, atualmente dominadas apenas por grandes bancas de advogados. Essas teses, sabidamente, têm enriquecido de bons clientes e de honorários essas grandes bancas de advocacia do Brasil. Meu nome é Marcos Relvas e vou fazer hoje uma reflexão sobre a aplicação desse material e não do conteúdo técnico em si. Ou seja, vamos conversar sobre como ganhar dinheiro com ele, assim como alguns escritórios no Brasil fizeram e se tornaram grandes corporações jurídicas. Vamos analisar o cenário da advocacia no Brasil, dentre os poucos advogados que permanecem na carreira depois de 3 anos, e as pesquisas mostram que pelo menos 90% têm ganhos irregulares. São inseguros quanto aos seus rendimentos ou ganham cerca de 10% do que ganham os profissionais bem-sucedidos, seja na carreira pública ou na carreira privada. Eu estive nesse grupo por alguns anos, e se você está hoje entre esses 90% dos advogados que ganham pouco ou têm ganhos irregulares, ou gostaria de retornar à carreira jurídica, mas com segurança e ótimos resultados, essa é uma oportunidade de reflexão. Qual a sua posição hoje? Recém-formado, iniciante e não tem uma área definida de atuação? Ou já decidiu atuar no direito tributário, mas ainda tem um longo caminho pela frente para ter bons resultados? Ou ainda atua em outras áreas e quer conhecer oportunidades e práticas no segmento do direito tributário? Ou já atua na área tributária e quer se reciclar, atualizar e adquirir novos conhecimentos? Eu convido você para essa reflexão sobre o marketing jurídico. Mas o que tem a ver o marketing jurídico com o direito tributário? Gostaria de deixar claro que não vou ensinar marketing jurídico, por não ser a minha habilitação para tanto. O que quero fazer aqui é uma análise sobre o assunto, mostrar alguns caminhos pelos quais eu passei e como esses caminhos podem ser melhor trilhados com o direito tributário. Vamos pensar primeiro nas carreiras. Concurso público, emprego em um escritório, ou empresa ou carreira solo. Vou contar um pouco de minha experiência, que pode ser bem parecida com a sua. Eu nunca me interessei por concursos públicos, porque entendia que não tinha perfil para viver subordinado a uma estrutura pré-estabelecida pelo resto de minha carreira. Liberdade sempre foi o meu maior valor. De qualquer modo, a estabilidade às vezes me balançava, mas não conseguia arrumar tempo e dinheiro para investimento em estudos. Tenho amigos que ficaram ou estão há anos se preparando e sem sucesso. Emprego em um escritório, para mim, era complicada essa opção, porque comecei a ter responsabilidade com família muito cedo e não tinha possibilidade de trabalhar por um rendimento muito baixo, como em geral ocorre com quem está começando. Conseguir isso num grande e renomado escritório não é muito simples, e semelhante aos escritórios menores, você terá que trabalhar muito e ganhar pouco. Conheço muitos autônomos do ramo da eletricidade, encanamento e até de faxina que ganham um pouco mais que um advogado trainee num desses escritórios. Contudo, essa opção, para quem está começando, pode ser interessante para a aquisição de experiência e currículo. A carreira solo, ou em parcerias com advogados associados, leva pelo menos 5 anos para iniciar um fluxo de clientes para a sustentação de um escritório. Só 10% dos advogados aprovados na ordem seguem na carreira após 3 anos. A classe média ficou pobre e procura juizados gratuitos. Outra questão que me deparei em minha carreira foi sobre a escolha da área para trabalhar. Eu já tinha percebido que ser generalista não me posicionava bem no mercado e sentia que precisava ser lembrado por ser especialista numa área. Ser correspondente era uma opção, mas não me sentia bem apenas cumprindo diligências sem a criação intelectual. Depoimentos de colegas nas redes sociais demonstram que muitos, especialmente quem está iniciando, encontra-se decepcionado com a carreira em função de todo esse cenário. Claro que há exceções, mas não podemos iniciar uma carreira sem qualquer plano, contando com a sorte. Essas exceções, que não foram mera sorte, eu conheci pessoalmente um exemplo de um senhor que foi meu aluno e quando se formou já tinha uma grande gama de clientes, porque tinha muitos parentes na região onde morava e foi só anunciar sua habilitação para todos arrebanhar um bom volume de ações logo no início da carreira. Mas esse não era o meu caso. Durante minha jornada, eu passei por sérias dificuldades no começo e também ao longo da carreira.
Eu me frustrava bastante quando era advogado iniciante e não tinha respostas que me ajudassem para o meu desenvolvimento profissional. Eu descobri com o tempo e depois de muitos reveses que grande parte do conhecimento necessário para o meu trabalho não se adquiria em livros e universidades, e sim com experiência prática. Eu não estou falando de direito material ou mesmo processual, porque para isso existem bons doutrinadores e cursos. Mas me faltava o caminho das pedras, ou o pulo do gato, como é chamado. Depois de algum tempo, resolvi escolher o direito tributário como área para trabalhar, porque entendia que era uma área com boas ações, não tinha audiências, posto que nunca gostei muito de audiências ordinárias, e era uma área que ensejava um conhecimento que não era tão comum à maioria dos advogados. Depois disso, fui em busca de uma visibilidade no mercado e comecei a participar de atividades voluntárias e coletivas junto a entidades empresariais. Ganhei muita notoriedade como tributarista. Era sempre convidado por lideranças empresariais para participar de embates com o fisco, e o prestígio foi tanto que fui indicado por uma federação empresarial para ser membro do Conselho Administrativo Tributário do estado que eu atuava. Eu era sempre lembrado para as questões voluntárias, voltadas para a cidadania e responsabilidade social. Dava aulas nas principais universidades do estado, era admirado por alunos e colegas, fiz especialização, mestrado e me preparei ao máximo. Contudo, continuava sem ganhar muito dinheiro. Com uma renda imprevisível, me perguntava o que estava faltando fazer para projetar financeiramente meu escritório. Ficava me perguntando como fazer para trazer mais clientes qualificados para o escritório. Aprendi muito com meus próprios erros e os de outros advogados, desde que comecei a advocacia tributária há 18 anos atrás. Prospectar clientes, fazer uma boa apresentação, fechar um contrato de prestação de serviços jurídicos, atender de forma eficiente, como me portar como advogado, ter ciência de minhas prerrogativas, como me destacar como advogado tributarista, ou seja, tudo o que nos fazem profissionais completos. Mas como fazer isso? Tem um outro lado que descobri. Um profissional completo precisa não apenas de conhecimento jurídico e de marketing, mas também tem que estar com um lado pessoal harmônico, para conduzir bem a sua vida profissional. Para isso, fiz alguns cursos de programação neurolinguística e desenvolvimento humano, que me valeram muito. Resolvi então que para crescer eu precisaria montar uma estrutura e saber administrá-la. Para isso, estudei um pouco de gestão de negócios, para saber administrar meu escritório internamente, do ponto de vista de motivar os funcionários, plano de carreira, sistema de metas para todos, saber montar preços, fazer cobranças e cuidar das contas a pagar com eficiência. Uma questão fundamental que aprendi é que o advogado deve procurar se aperfeiçoar sobre liderança. Assunto muitas vezes deixado de lado. O advogado sempre acha que porque ele manda e paga seus funcionários é o seu líder. E aí é que está o perigo. Funcionários insatisfeitos e que somente cumprem suas ordens pelo salário ou pela posição hierárquica podem a qualquer momento causar grandes danos para a sua organização. Na área empresarial, liderança é uma das habilidades mais buscadas por administradores, porque ela faz com que a equipe seja motivada e comprometida com o negócio e com os objetivos e metas. Isso faz uma grande diferença nos resultados de qualquer organização. É preciso conhecer como gerir a produção, quem faz o que no escritório, de quem é a responsabilidade para cada trabalho ou prazo. E lembre-se sempre, um resultado negativo para o seu cliente ou para um órgão público do seu escritório pode ter sido feito integralmente por seus funcionários, mas a responsabilidade será sempre sua, pessoal e personalizadamente sua. Não adianta você dizer que foi seu funcionário que cometeu o erro. Observe que nada disso foi sequer mencionado na maioria das faculdades. Quando você estiver com uma renda mais estabilizada, se for o seu caso hoje, sugiro investir em alguns cursos sobre gestão de escritório de advocacia. Antes de entrar na questão do direito tributário como instrumento de marketing jurídico, vou mostrar para vocês os 7 erros que eu considero que a maioria dos advogados que estão começando a carreira cometem. Eu cometi quase todos, mas isso vou mandar para você no próximo vídeo. E até lá, um forte abraço.